Na Baía de Bengala, existe uma ilha coberta por uma densa selva e rodeada de águas pouco profundas. Sentinela do Norte aparece vista do ar como uma mancha verde, com bordos definidos por recifes e praias curtas. Figuras humanas com lanças, arcos e cestos foram registradas nas suas margens. Caminham com passo firme e agem em grupo. Aqueles que se aproximam recebem sinais claros, organizam-se rapidamente, formam uma formação e mantêm o controle do espaço. Quando aparece um barco, respondem sem hesitação. Não se escondem, não se dispersam. Agem em conjunto. Vivem em cabanas feitas de ramos e folhas. Utilizam ferramentas simples. Objetos flutuantes foram observados nas suas mãos. Permanecem no mesmo território há anos, sem apresentarem alterações visíveis no seu modo de vida. Mantêm rotinas regidas por ciclos naturais. Ensinam as crianças com gestos. Formam filas. Caminham juntos. De longe, pode-se ver uma sociedade inteira a agir de acordo com a sua própria lógica. É só isso, ou ainda há algo que ninguém conseguiu ver de fora? Bem-vindos a Mundare. Vou mostrar-vos tudo hoje. Vamos começar. A visão do mundo de uma ilha intemporal. Ao longo de várias décadas, os observadores externos que se aproximaram da ilha detectaram padrões no comportamento dos sentineleses que sugerem uma forma fechada e autônoma de compreender o seu ambiente. A ilha, o mar e o céu formam os limites do seu mundo conhecido, sem qualquer indicação de que reconheçam ou necessitem de algo para além disso. Para eles, o território que pisam parece conter tudo o que precisam, e não há sinal de que estejam a tentar procurar algo lá fora. Durante os sobrevoos ou aproximações costeiras, os sentineleses foram observados a reagir firmemente a qualquer presença exterior. Não se escondem nem mostram surpresa, mas adotam posturas defensivas ou agressivas, como se soubessem perfeitamente que o que vem de fora representa uma perturbação no seu espaço. Esta reação não parece improvisada. A forma como se organizam na praia, levantam a proa ou se posicionam em formação aponta para um firme sentido de controlo territorial. A ilha não é apenas o seu refúgio, mas também o centro da sua visão do mundo. Os ciclos do clima, as marés e a posição do sol marcam a rotina do grupo. Ao longo dos anos, registrou-se como a sua atividade se altera com a luz, a chuva ou os ventos fortes. Não existem estruturas visíveis para armazenar grandes quantidades de alimento, nem sistemas de proteção complexos. Isto sugere que entendem o ambiente como algo que providencia constantemente, sem necessidade de acumular ou transformar. A natureza não se lhes impõe. Coexistem com ela como se fizesse parte de uma lógica consagrada pelo tempo. Ao olhar para o céu ou para o mar, os sentineleses não demonstram curiosidade, medo ou reverência. Imagens captadas de longe indicam que estes elementos não são desconhecidos, mas completamente aceites como parte do seu ambiente habitual. Quando um helicóptero sobrevoou a ilha após o tsunami, os sentineleses olharam para ele, dispararam flechas e regressaram às suas tarefas sem qualquer sinal de confusão. Estas reações mostram que, para eles, tudo o que voe ou flutue fora de água não suscita admiração ou espanto. Identificam-na como algo que interrompe a sua rotina diária. A gestão do fogo, detectada em pelo menos 2 áreas da ilha, aponta também para uma forma estabelecida de interação com o elemental. Não há vestígios de grandes fogueiras ou de incêndios controlados. O fogo parece ser utilizado para tarefas específicas, sem transbordamento ou desperdício. Isto revela uma relação funcional e limitada com o que não provém diretamente do ambiente tangível. O fogo está presente, mas não domina as suas vidas. Compreendem-no, controlam-no e usam-no com um propósito claro. Nos poucos casos em que os sentineleses aceitaram objetos exteriores, como cocos, potes de metal ou ferramentas, foram observados a apanhá-los, a analisá-los e a deixá-los em zonas comuns, sem tentar replicá-los ou acumulá-los.
Estes comportamentos refletem uma lógica em que o valor dos objetos depende da sua função imediata e não da sua origem ou raridade. Se algo é inútil no seu contexto, é descartado. Se for integrado, passa a fazer parte da sua vida cotidiana sem alterar a sua estrutura interna. Também não foi detectado qualquer interesse em explorar para além dos limites da sua ilha. Embora possuam pequenas canoas, utilizam-nas apenas em águas calmas e próximas. Nunca foram vistos grandes barcos ou movimentos intencionais para outras ilhas. Esta falta de exploração aponta para uma ideia clara de um mundo fechado, onde o exterior não tem lugar nem significado. Não procuram, não perguntam, não saem. Movem-se dentro de uma estrutura que parece definida há gerações. Os padrões de movimento dentro da ilha também sugerem um conhecimento preciso da sua geografia. Não caminham aleatoriamente. Seguem percursos claros, repetem viagens e concentram-se em zonas onde foram encontrados restos de cabanas, ferramentas ou restos de comida. Isto indica que a sua forma de habitar o espaço assenta em referências constantes, que se mantêm ao longo do tempo. Cada lugar tem um propósito, e esse propósito é respeitado. O facto de viverem sem eletricidade, sem escrita e sem tecnologia moderna não implica desorganização. Muito pelo contrário. As suas respostas ao inesperado, seja um drone, um barco ou uma câmara, seguem padrões repetidos, evidenciando uma memória coletiva. Esta memória não é transmitida por livros ou sinais exteriores, é preservada pela repetição e observação. O mundo que conhecem é sustentado pelos seus próprios códigos. Que estruturas físicas constroem e como vivem em comunidade? As poucas imagens captadas à distância mostram que os sentineleses vivem em estruturas simples, concebidas com materiais locais. As cabanas vistas são abertas, sem paredes fechadas e feitas de ramos e folhas grandes, provavelmente de árvores que crescem na ilha. Não foram detectados pregos, cordas artificiais ou elementos externos para as sustentar. Tudo indica que utilizam o que encontram na selva para construir espaços para se protegerem do sol, da chuva ou do vento. Em pelo menos 2 expedições, os visitantes encontraram acampamentos abandonados perto da costa. As estruturas estavam organizadas em grupos e não espalhadas de forma aleatória. Isto sugere que as famílias vivem juntas e que as áreas de descanso são planeadas coletivamente. Algumas cabanas eram maiores do que outras, o que pode indicar diferenças no tamanho dos grupos familiares ou diferentes funções dentro da comunidade. Num caso, foram encontrados restos de fogueiras e utensílios espalhados numa área comum. Cabanas mais pequenas também foram observadas a poucos metros de distância, possivelmente utilizadas como abrigos temporários ou como áreas para tarefas específicas. Não há sinais de pisos elevados ou plataformas. As estruturas são elevadas diretamente acima do solo. Também não foram observados muros sólidos nem mecanismos de defesa nas habitações. Isto indica que a sua segurança não depende de fortificações, mas sim de controlo territorial e isolamento. Em relação à localização, verificou-se que os aglomerados se situam a uma curta distância da praia. Isto permite a observação do mar, a detecção de intrusos e o fácil acesso à pesca e ao transporte aquático. No entanto, também foram identificadas algumas estruturas em zonas do interior, especialmente a altitudes mais elevadas, que podem servir de proteção contra chuvas fortes ou marés altas. A comunidade move-se provavelmente com as estações do ano, adaptando o uso de cada espaço. Os elementos utilizados na construção são leves, fáceis de obter e substituir. Isto sugere que não procuram a permanência nas suas habitações, mas sim a funcionalidade. Podem desmontá-las, deixá-las para trás ou construir novas, sem depender de estruturas pesadas. Este estilo reflete também um modo de vida flexível, sem acumulação ou fixação num único local. O território é fixo, mas as casas são variáveis. Não foram detectados sinais de grandes edifícios comunitários ou estruturas hierárquicas no projeto do acampamento. O layout sugere igualdade entre grupos, sem áreas privilegiadas. Não são visíveis praças, templos
armazéns ou currais. Tudo aponta para uma vida em pequenos grupos, com autossuficiência individual. Cada unidade familiar parece ter o que necessita para operar por conta própria, sem necessidade de centros de comando ou líderes visíveis. Apesar disso, os agrupamentos não são aleatórios. A ordem das cabanas, das zonas de fogo e dos espaços abertos entre elas segue um padrão repetitivo. Isto indica que existem regras internas sobre como organizar o espaço, mesmo que não existam muros, vedações ou placas de sinalização. A rotina é transmitida pelos costumes, não pelos símbolos visíveis. A ilha tem rotas e setores definidos pelo uso, e não por marcadores físicos. Nos locais onde os presentes foram deixados, os sentineleses foram observados a mover-se de forma coordenada. Não chegaram todos ao mesmo tempo, nem agiram de forma desordenada. Alguns ficaram para trás, outros avançaram e vários observaram de diferentes pontos de vista. Esta forma de movimentação indica papéis diferenciados dentro do grupo. Pode haver pessoas responsáveis por monitorizar, recolher ou analisar novos artigos, mas estas funções não são expressas por uniformes, insígnias ou ferramentas diferentes. Só são evidentes por meio do comportamento. Nos encontros com helicópteros ou barcos, observou-se também que os homens se posicionaram à frente, enquanto outros ficaram com as crianças ou mulheres. Isto reforça a ideia de uma distribuição funcional em momentos de tensão. Não foram observados rituais ou decorações coletivas em redor das habitações. As cabanas são práticas, sem ornamentação ou diferenciação estética. Tudo é pensado para servir, não para representar. Também não foram identificadas estruturas de armazenamento. Não existem celeiros, armazéns ou espaços para armazenamento de objetos a longo prazo. Isto confirma que o seu modo de vida se baseia no uso imediato de recursos. A habitação é um refúgio, não um depósito. É habitada enquanto for útil. Depois, é substituída ou abandonada. Vistas do ar, as construções misturam-se com a envolvente. Não se destacam em tamanho ou forma. Misturam-se na paisagem como se fossem mais uma parte da selva. É assim que vivem os sentineleses, em grupo, com regras internas claras, sem construir muros, sem demarcar território com pedras ou metais. Vivem apenas com folhas, paus e presença. Como comunicam sem escrita ou registros externos? Tudo o que se sabe sobre a forma de comunicação dos sentineleses provém de observações a longa distância. Uma conversa completa entre eles nunca foi registrada, nem uma tradução da sua língua foi captada. Ainda assim, os poucos registros visuais permitem-nos deduzir determinados padrões. Em vários momentos, foram observados a falar uns com os outros utilizando sons breves, gritos, pausas marcadas e gestos com as mãos. Isto indica a existência de uma linguagem interna, utilizada exclusivamente entre os membros da sua comunidade. Durante as expedições das últimas décadas, os antropólogos observaram os sentineleses a proferir palavras ou frases curtas ao reagirem a objetos desconhecidos. Também conversavam entre si antes de atirar flechas ou de se aproximarem de presentes. Numa ocasião, ouviu-se uma rápida troca de palavras entre dois homens a colher cocos. O significado não pôde ser compreendido, mas a reação imediata sugere que estavam a organizar ou a alertar para algo. Esta coordenação mostra que esta não é uma linguagem improvisada, mas sim parte do seu cotidiano. O som que produzem ao falar parece seco, com mudanças de tom e ritmo. Nenhuma canção ou expressão musical foi registrada como parte da sua comunicação oral. O que fazem com as suas vozes visa transmitir informações claras. Em algumas gravações remotas, ouvimos-los a intercalar frases com movimentos corporais, como apontar com o braço, levantar uma arma ou bater no chão com um pau. Estes movimentos também fazem parte da mensagem. Durante os contactos com embarcações, os sentineleses demonstraram reações verbais variadas, dependendo do nível de tensão. Em momentos de calma, alguns riam,
faziam sons repetitivos ou gesticulavam com as mãos abertas. Quando a situação era hostil, as suas palavras eram curtas e rápidas, combinadas com gritos altos. Isto indica que a sua língua tem nuances emocionais claras e que podem facilmente expressar aprovação, rejeição ou ameaça. Alguns homens de tribos vizinhas tentaram comunicar com eles no passado. Nestas ocasiões, os sentineleses responderam com frases que não tinham qualquer semelhança com nenhuma língua conhecida na região. Mesmo os visitantes de aldeias relacionadas não conseguiam compreendê-los. Isto sugere que a sua língua permaneceu isolada durante séculos, sem a influência de outras culturas. A separação prolongada permitiu que o seu sistema de comunicação evoluísse por si só. Não há evidências de que utilizem escrita ou símbolos duradouros. Também não foram vistas marcas em rochas, árvores ou ferramentas. Tudo indica que a sua forma de transmitir conhecimentos é oral. Cada geração aprende através da repetição, da observação direta e da prática. Se ensinam as crianças a caçar, a construir uma cabana ou a navegar pela ilha, fazem-no falando, mostrando ou corrigindo. Não existem manuais nem desenhos. Apenas o que é dito e o que é feito. Os gestos também desempenham um papel central. Em várias imagens, são vistos a levantar os braços, a cruzá-los, a agachar-se ou a apontar com força. Estes movimentos são repetidos com clara intenção, como parte da mensagem. Não são enfeites ou reações aleatórias. Fazem parte do ato de comunicar. Isto é comum em culturas sem escrita, onde o corpo se torna mais uma ferramenta para partilhar pensamentos ou decisões. O facto de viverem num grupo fechado, sem interação com outras línguas, fortalece a estabilidade da sua língua. Não precisam de adaptar as suas palavras ou modificar a sua forma de falar. Tudo o que é dito acontece entre pessoas que já conhecem as regras. Não há necessidade de traduzir ou explicar nada a um estranho. Portanto, não há variações visíveis nem misturas linguísticas. Durante os anos em que foram deixados presentes na praia, notou-se que alguns membros da tribo emitiam sons suaves enquanto observavam os objetos. Provavelmente comentavam o que viam ou perguntavam o que fazer. Outros membros respondiam com frases curtas e, em seguida, aproximavam-se ou afastavam-se. Esta sequência mostra que há lógica no que dizem e que as suas palavras estão ligadas a decisões concretas. Também não há indícios de que utilizem sinais de fumo, espelhos ou apitos como forma de comunicação à distância. Tudo parece acontecer cara a cara, dentro de um alcance físico controlável. Isto reforça a ideia de que vivem em constante proximidade, sem necessidade de tecnologia para comunicarem entre si. O seu sistema funciona para a sua escala de vida. O que os sentineleses dizem uns aos outros permanece um mistério. Mas os seus gestos, tons de voz e ritmo mostram que têm uma linguagem viva, com regras, estrutura e significado. Ninguém de fora sabe, mas entre eles é o suficiente para sustentar a vida numa ilha onde cada palavra, cada som tem o seu lugar. Os registros visuais mostram que os sentineleses se movem em grupo coordenado. Nas cenas em que se aproximam de objetos deixados na praia, reúnem-se de forma ordenada. Uns assumem a liderança, outros ficam para trás e vários observam a partir das margens. Este comportamento, repetido em diferentes visitas, indica que tem funções diferenciadas entre si. Cada membro parece ter um papel claro perante situações coletivas. Durante uma expedição de contacto, um ilhéu avançou à frente dos outros. Outro aproximou-se e deteve-o com um empurrão no ombro. Foi um gesto breve e não violento. Aquele que avançou regressou ao seu lugar. Ninguém interveio. A cena sugere que há pessoas dentro do grupo a monitorizar o comportamento dos outros. Não houve palavras longas nem gestos exagerados. Apenas ações diretas para corrigir o que estava a acontecer. Quando recolhem objetos como cocos ou utensílios, fazem-no de forma ordenada, sem disputas visíveis. Aproximam-se por turnos, sem correr ou se empurrar. Numa ocasião,
um sentinela levou uma panela enquanto outro esperava que ele terminasse. Esta forma de agir estabelece um código de conduta que todos compreendem e seguem. As ações são reguladas por um sistema interno que organiza o acesso ao que vem do exterior. Nos encontros registrados, não foram observadas interrupções dentro do grupo enquanto enfrentavam um potencial risco. Numa cena, 3 homens com arcos ficaram à frente enquanto outros recuavam. Um deles indicou com a mão quando se devia mexer. Esta sequência mostra que existem sinais para organizar a resposta ao desconhecido. Os gestos são repetidos e os outros obedecem-lhes. Isto indica que estas instruções têm peso. A presença constante de figuras a dar instruções com as mãos ou de pé no centro do grupo pode indicar uma forma de liderança. Alguns sentinelas adultos atuam como guias enquanto outros aguardam. Em várias gravações, os indivíduos mais jovens observam antes de agir. A posição e a forma de cada pessoa responder ao ambiente parecem predeterminadas. Cada papel é repetido de acordo com a situação. Quando um membro do grupo tentou tocar num objeto que outro já estava a examinar, não houve discussão. O segundo esperou que ele terminasse. Então, pegou no objeto e olhou-o de outro ângulo. Este tipo de interação demonstra que existe uma forma estabelecida de partilhar o que se encontra. As respostas não dependem de improvisação. Existe uma forma aceite de agir perante os outros. Ao chegarem à praia, mantenham uma formação consistente. Os mais fortemente armados posicionam-se na parte visível e os restantes mantêm-se à distância. Esta estratégia não muda, mesmo que os visitantes variem. A consistência na organização indica que as suas decisões têm uma estrutura coletiva. Os papéis são atribuídos, respeitados e mantidos. Em algumas cenas, foi captado como certos membros sinalizam aos outros para avançarem, pararem ou recuarem. Estes gestos são compreendidos sem necessidade de repetição. Assim que alguém levanta um braço ou grita, os outros ajustam a sua posição. Esta resposta sincronizada demonstra que existem padrões de comportamento comuns. Não há dúvidas sobre o que é necessário fazer. Durante o desmantelamento do navio encalhado, aproximaram-se dos trabalhadores sem demonstrar qualquer desordem. Uns pegaram em objetos, outros observaram em silêncio. Um ilhéu tocou num maçarico com um pau, enquanto o outro observava atentamente. Trocaram de lugar sem qualquer perturbação. Esta forma de abordar e explorar em grupo demonstra que sabem quando esperar e quando agir. Fazem-no com base no ambiente, mas também de acordo com regras partilhadas. Noutra visita, os sentineleses rejeitaram um porco oferecido pela equipa externa. Um deles espetou-o com uma lança. Enterraram-no então, juntamente com uma boneca e outros itens. Esta ação foi realizada por vários membros, sem qualquer sinal de discussão. A decisão foi partilhada. Quando algo não é aceite, é removido do espaço partilhado. A sua relação com o mar. Navegação, perigo e respeito. A ilha Sentinela do Norte está completamente rodeada de recifes que marcam os limites naturais do território. Estas orlas marinhas funcionam como uma vedação que não só dificulta o acesso exterior, como também define a extensão da movimentação dos sentineleses. Desde os primeiros registros que se observa que a tribo utiliza barcos ligeiros para se deslocar em zonas calmas. As canoas documentadas são finas, de fundo chato e sem remos. Os sentineleses impulsionam-se usando longas varas de madeira que lhes permitem mover-se em águas pouco profundas. Estas canoas não são concebidas para velocidade ou para atravessar mar aberto. Funcionam como plataformas de acesso imediato às imediações. São utilizadas para a pesca, recolha e observação da água. Não há evidências de que tentem superar os recifes ou navegar para além da área visível da costa. A sua relação com o mar está focada na funcionalidade. É uma ferramenta para obter alimento e percorrer curtas distâncias. Em vários encontros registrados à distância, foram vistos em pequenos grupos nestes barcos. Nunca vão muito longe e os seus movimentos são precisos. Um mantém o equilíbrio, enquanto o outro manipula a vara. Não há sinais de pressa ou improvisação. Cada gesto tem o seu lugar. As canoas não transportam cargas pesadas nem materiais adicionais.
Apenas os tripulantes e, por vezes, um objeto recuperado da água, a figura do ancião e a transmissão de conhecimentos orais. Nas cenas gravadas a partir de barcos ou helicópteros, os sentineleses exibem uma organização onde os anciãos ocupam um lugar central. Em situações de tensão, alguns homens mais velhos com barbas visíveis posicionam-se à frente ou ao centro do grupo. A sua posição estável dentro do grupo indica que possuem uma autoridade reconhecida. Não usam insígnias ou adornos que os distingam, mas a sua posição e comportamento refletem respeito pelo seu papel. Quando o grupo reage a visitantes inesperados, os sinais vêm geralmente daqueles que estão posicionados nesses pontos de referência. Por vezes, um deles levanta o braço, dá um breve grito ou acena com a cabeça. Os outros seguem esta instrução sem hesitação. Não há longas trocas de palavras ou discussões visíveis. Todo o grupo ajusta a sua resposta ao que esta figura proeminente faz. Este comportamento, repetido em diferentes encontros, confirma que a liderança prática cabe a estes adultos experientes. Durante as entregas de objetos ou alimentos na praia, observou-se que os homens mais jovens aguardam enquanto outros, com sinais visíveis de idade, se aproximam primeiro. São eles que avaliam o ambiente, tocam em novos itens ou indicam se devem ser apanhados ou rejeitados. Esta sequência revela que a experiência orienta a tomada de decisões e que o conhecimento adquirido ao longo do tempo tem um valor real no grupo. Não há registro de debates coletivos ou assembleias visíveis. No entanto, a ordem das ações sugere que as decisões não são improvisadas. Alguém define o que fazer, quando avançar ou quando recuar. A figura do ancião parece cumprir esta função, não através de uma posição formal, mas pela sua capacidade de interpretar o meio envolvente e transmitir o que aprendeu. Nas culturas sem escrita, o ensino é transmitido através de palavras, gestos e exemplos. Para os sentineleses, a única forma de partilhar o que sabem é através da prática direta. O que um adulto faz perante uma criança serve de lição. Não há livros, desenhos ou gravações. O corpo, a voz e a repetição formam o sistema completo para ensinar a viver naquele ambiente. Gravações à distância mostram crianças a moverem-se paralelamente aos adultos, copiando os seus gestos, ritmo e posturas. Quando se preparam para receber uma canoa ou para se deslocarem pela praia, as crianças observam, imitam e seguem o padrão em silêncio. Ninguém as interrompe ou corrige com severidade. Aprendem observando, fazendo e repetindo juntamente com aqueles que já conhecem o terreno. O que ensinam às crianças, como e quando aprendem. As poucas imagens registradas dos sentineleses mostram crianças a movimentarem-se ao lado dos adultos, sem ficarem para trás ou se afastarem do grupo. Não há sinais de creches ou espaços dedicados para brincar. Desde pequenas que as crianças participam em atividades comunitárias. Estão presentes quando os adultos vão à praia, recolhem objetos flutuantes ou se posicionam em formação para observar embarcações distantes. Numa das gravações aéreas, vêem-se duas crianças a caminhar perto de um barco de pequeno porte. Uma delas empurra a estrutura enquanto um adulto a segura pela outra extremidade. A criança imita o movimento sem instruções verbais. Esta cena mostra que a aprendizagem ocorre em tempo real, enquanto a atividade decorre. Não há aulas, horários, nem separação entre brincar e aprender. Tudo acontece ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Durante os momentos em que os sentineleses assumem posições defensivas, as crianças mantêm-se integradas no grupo. Não interferem nem se dispersam. Observam de longe, atentas ao meio envolvente e às reações dos adultos. Este comportamento repetido indica que, desde cedo, já compreendem o valor de permanecerem juntos, de manterem a atenção e de copiarem o que os mais velhos fazem sem terem de falar. O conhecimento é transmitido através de ações, não por longas explicações. O que as crianças aprendem está incrustado no seu corpo. Andar descalças sobre pedras, manusear lanças, segurar varas compridas ou andar em fila atrás dos adultos. Cada gesto visto é uma instrução.
A repetição constante destas rotinas permite que o conhecimento seja passado de uma geração para a seguinte sem necessidade de materiais escritos ou demonstrações formais. Nas cenas em que os ilhéus recebem objetos exteriores, como cocos ou utensílios, as crianças observam sem interferir. Não se precipitam sobre o que é entregue, nem competem entre si. Seguem a sequência definida pelos adultos. Só apanham algo quando o mais velho permite. Este comportamento ensina-lhes claramente sobre o respeito, a espera e os papéis definidos desde o início. A aprendizagem não se dá através de regras impostas, mas pela repetição observada. O corpo é a principal ferramenta para a aprendizagem. As crianças curvam-se, escalam, gatinham, carregam e correm como parte da sua rotina diária. Não existem estruturas a separar a brincadeira da prática. Tudo o que fazem prepara-os para a sobrevivência na ilha. As competências que adquirem não são teóricas. São utilizadas para navegar pela vegetação, entrar na água sem se afundar, utilizar paus para manipular objetos ou manter o equilíbrio numa canoa. Em momentos de calma na praia, algumas crianças imitam o que veem os adultos a fazer. Posicionam-se com um pau nas mãos, apontando para o mar como se estivessem prontas para caçar. Não há recompensas ou punições por isso, apenas a repetição contínua de comportamentos que o grupo já reconhece como úteis. A prática constante reforça estes comportamentos sem necessidade de explicação. Os adultos não separam as crianças do grupo. Estão sempre por perto, caminhando com elas ou esperando a poucos passos de distância. Esta proximidade permite uma aprendizagem direta e contínua. Não há horários ou idades definidas para começar. A partir do momento em que conseguem andar, as crianças já fazem parte do ambiente onde são ensinadas as competências necessárias para a vida. O que aprendem não está fragmentado em disciplinas. Tudo acontece em conjunto: ferramentas, posturas, distância, tempo e métodos. As ferramentas que manuseiam não têm partes complexas. São lanças, varas, cestos ou cordas. Cada uma é utilizada em tarefas repetidas. Uma criança que observa um adulto a atirar um pau ao mar aprende quando, como e de que ângulo o deve fazer. Ela não precisa de explicação. Basta observar e repetir. A eficácia vem com a prática, não com a teoria. Em momentos de tensão, como quando os helicópteros sobrevoam ou os barcos se aproximam, as crianças não demonstram medo descontrolado nem fogem. Permanecem onde estão, olhando para os adultos e copiando as suas posturas. Esta forma de encarar o desconhecido também é ensinada. Não como conteúdo explícito, mas como comportamento que é reforçado a cada evento. O papel das mulheres. Cuidado, ferramentas e presença silenciosa. Nas imagens aéreas e de barco, foi claramente identificada a presença de mulheres no grupo sentinela. Não estão à frente nem carregam armas visíveis, mas estão integradas nas atividades diárias. São vistas a caminhar ao lado dos homens, a cuidar de crianças pequenas ou de pé, perto de objetos recolhidos na praia. As suas vestimentas são diferentes das dos homens. Usam fitas ou artigos à base de plantas, cobrindo os seus torsos e saias simples feitas de fibras. Esta diferença na indumentária permite que sejam reconhecidas mesmo em planos distantes. Movem-se com passos firmes e firmes. Não correm nem se isolam. Estão sempre com o grupo, mas não assumem o papel de porta-vozes ou representantes nos contactos. Em várias sequências, vemos como as mulheres são responsáveis por segurar as crianças mais pequenas ou mantê-las por perto. Não as retiram do grupo, mas mantêm-nas sob vigilância constante. A interação com elas ocorre naturalmente. Não há palavras visíveis, mas há contato físico, mudanças de postura e sinais de mão. Esta relação contínua marca o seu papel dentro da comunidade. Ao recolher na praia, as mulheres não são as primeiras a aproximar-se. Ficam a poucos passos dos homens, a observar. No entanto, uma vez inspecionados os objetos, são elas que os recolhem ou agrupam. Não há evidências de disputa ou competição.
O ritmo é coordenado, como se todos soubessem quando agir e qual o seu papel. As ferramentas que manipulam não são complexas. Foram vistas com cestos entrançados ou cordas de fibra natural. Não transportam lanças ou arcos. O seu papel parece mais focado na organização de objetos, no cuidado de crianças e no transporte de itens dentro do território. A forma como se baixam, pegam e organizam demonstra que estão familiarizadas com os materiais e as suas utilizações. Numa cena gravada por um drone, vê-se uma mulher a apanhar um objeto cilíndrico da areia, enquanto uma criança a observa. Ela verifica-o brevemente, abana-o e guarda-o num cesto trançado. Ela não comunica com ninguém, mas o seu movimento está integrado no do resto do grupo. Ninguém a interrompe ou lhe diz o que deve fazer. Esta autonomia controlada indica que o seu papel é definido e respeitado. Como as tentativas de contato mudaram desde o século XIX, um dos acontecimentos mais notórios ocorreu em 2018, quando um cidadão estrangeiro entrou sem autorização. Ele queria partilhar a sua religião com os ilhéus. Contratou pescadores locais, chegou de barco e aproximou-se da costa. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado na praia. Os ilhéus atacaram-no com flechas. As autoridades não intervieram. O corpo não foi recuperado. A autonomia da comunidade foi respeitada. Desde esse incidente, a vigilância da área foi reforçada. Foram colocadas placas de aviso em barcos turísticos e as águas próximas são patrulhadas. As agências internacionais de direitos indígenas apoiaram a decisão de evitar qualquer interação. Sustentam que qualquer aproximação representa um risco para a saúde, a cultura e o equilíbrio da comunidade. As tentativas de contato passaram da curiosidade colonial para o respeito forçado. O que começou como uma exploração que envolveu raptos e presentes terminou em isolamento absoluto. A ilha já não é vista como um território a descobrir, mas como um espaço que não deve ser perturbado. Autoridades, investigadores e organizações concordam que o isolamento é a única forma de proteger os sentineleses. As tentativas de contato passaram da curiosidade colonial para o respeito forçado. O que começou como uma exploração que envolveu raptos e troca de presentes terminou em isolamento absoluto. A ilha já não é vista como um território a descobrir, mas como um espaço que não deve ser perturbado. Autoridades, investigadores e organizações concordam que o isolamento é a única forma de proteger os sentineleses. Desde então, ninguém cruzou permanentemente as suas fronteiras. Não há registros de trocas prolongadas ou dados verificáveis sobre a sua língua ou regras. O que sabem, o que transmitem e o que recordam circula apenas dentro do grupo. Nenhum outro povo mantém hoje uma separação tão completa. O espaço que habitam permanece fechado, sem sinais de mudança, sem nada que se repita fora dele.